Olá, seja muito bem-vindo. Sabe, já parou para pensar como é que um momento de dor, mas dor profunda mesmo, pode se transformar em um grande propósito de vida? Hoje a gente vai explorar exatamente isso, mergulhando na história de Neemias com a série Neemias Restaurando Muros, Reconstruindo Vidas e Renovando Propósitos. Pense nisso como uma jornada sobre como restaurar o que foi quebrado, sabe? Reconstruir vidas a partir dos escombros e, o mais importante, renovar a esperança justo quando tudo parece perdido. E ao longo dessa jornada, a gente vai ver na prática o poder da fidelidade, aquela que a gente vive mesmo, quando ninguém tá olhando, sabe? E também da coragem para enfrentar aqueles desafios que parecem impossíveis. A gente vai descobrir a força incrível que existe na unidade e aquela alegria genuína que nasce quando se encontra um chamado que transforma não só a nossa vida, mas toda uma comunidade. E o nosso ponto de partida é justamente a primeira lição. O chamado que transforma a dor em propósito. Vamos entender juntos como um momento de profunda tristeza pode ser, na verdade, a semente de algo extraordinário. Bom, para entender essa transformação toda, primeiro a gente precisa saber de onde Neemias estava partindo. E olha que interessante, ele não estava em crise, muito pelo contrário. Ele vivia num mundo de conforto e estabilidade. Pensa só, Neemias era o copeiro do rei. Isso era um cargo de imensa confiança, de respeito e, claro, de muito conforto. Ele estava seguro lá na fortaleza de Suzã, bem longe dos problemas da sua terra natal, Jerusalém. A vida dele era previsível, segura. Mas esse mundo de calmaria estava prestes a ser completamente abalado. E essa reviravolta toda começou com uma visita. Hanani, um de seus irmãos, chegou de Judá trazendo notícias. E olha, não eram notícias nada boas. A notícia foi um verdadeiro golpe. O relato descrevia o povo em grande miséria e desprezo. E a imagem que se formou era devastadora. O muro de Jerusalém, que era o símbolo da segurança e da identidade deles, estava em ruínas, com as portas queimadas. A cidade estava totalmente vulnerável, humilhada. Aquilo não foi só uma informação. Aquilo quebrou a paz de Neemias. A dor do povo dele se tornou a sua própria dor, e bem ali ele se deparou com uma escolha: ignorar e seguir com a vida confortável ou se importar de verdade. E a reação dele, pessoal, é o coração desta lição. Não foi um impulso nem uma decisão apressada, foi um processo deliberado em 4 partes que nos ensina a canalizar a dor para um propósito. Olha só a genialidade dessa sequência. Primeiro ele se sentou. Para quê? Para absorver o impacto, para não ter uma reação impulsiva. Depois, ele chorou, validando a dor sem vergonha. Em seguida, ele lamentou por dias, criando uma conexão empática muito profunda com o sofrimento do seu povo. E só então ele jejuou e orou, buscando clareza e direção, não alívio imediato. Então, o ponto crucial é este. A primeira reação dele não foi raiva, nem planejamento, nem ação imediata. Foi dor. Dor profunda e autêntica. Ele se permitiu sentir o peso da situação. E esse processo de sentir e não de reprimir foi o combustível necessário para tudo que viria a seguir. É nesse momento que a gente vê o propósito nascer. A recusa de Neemias em aceitar aquela situação terrível como definitiva foi o grande catalisador. Ele simplesmente não se conformou com a ruína. E aqui a gente vê um contraste fundamental. De um lado, o conformismo, que aceita a derrota e paralisa, é um verdadeiro veneno que mata sonhos. Do outro lado, a atitude de Neemias, buscar direção. A oração dele não foi de resignação, mas sim o primeiro passo ativo em direção à mudança. E isso nos leva à tese central da lição, ao ponto de partida de tudo. Grandes chamados nascem em meio às lágrimas. Não é apesar da dor, mas muitas vezes é por causa dela que um propósito maior é revelado. Certo, mas como é que Neemias avançou a partir dessa dor? Ele não confiou no seu cargo político ou nos seus recursos. Ele usou o que a nossa fonte chama de armas espirituais. E que ferramentas eram essas? Oração perseverante, não apenas um pedido único. Confiança na promessa de Deus de que Ele restauraria seu povo. Uma esperança inabalável, mesmo diante de uma realidade desoladora. E, o que é crucial, o foco em alinhar o desejo pessoal dele com a vontade de Deus. Portanto, a grande lição aqui é que essa jornada da dor até o propósito não é instantânea.
Ela exige paciência, confiança e perseverança. Neemias não se desesperou, nem se deixou ser dominado pela dor. Pelo contrário, ele a transformou em oração e a oração em um plano de ação guiado pela fé. E isso é só o começo. Na nossa próxima análise, vamos ver o que acontece depois da oração. Vamos falar sobre a lição 2, preparando-se para o agir de Deus. Fiel à palavra.